muito, né, quando tem novas participações. É, Bem-vinda a todas, muito boa noite. Esse daqui é um encontro que a gente faz mensalmente no grupo das Bem-Aventuradas. Então, toda primeira terça-feira do mês, a gente tem esse momento aqui de oração, né, de crescimento da fé. E cada mês, um dos grupos, um dos pilares é que conduz o encontro. Então, hoje é a estreia do pilar Bem Maternas. Eu e a Carol estudamos bastante aqui para trazer um tema de reflexão para vocês e uma responsabilidade um pouquinho grande, né, Paula? Né, no mês das mães. Falar sobre maternidade no mês das mães. Então vocês vão ver que hoje a gente vai refletir sobre a vida de Maria. E aí, apesar, né, eu tenho aí, já tenho um spoiler na tela, né, a imagem de Nossa Senhora das Dores, mas se a gente fechar os olhos, né, se vocês respirarem fundo aí e imaginarem uma imagem de Nossa Senhora, né, o semblante de Nossa Senhora, a gente sempre pensa nela com alegria, com serenidade, com confiança, né? A gente não pensa na Nossa Senhora sofrendo. E acho que essa é a vida da mãe, né? Então, os nossos filhos têm certeza que nós somos super mulheres, maravilhas, e que não podemos ficar doentes e que sempre teremos as respostas. Mas nós mulheres também temos os nossos momentos de dor, as nossas batalhas a enfrentar, o caminho de espiritualidade para seguir, né? E a Carol já tá aí. Carolzinha, cadê você que eu não tô te vendo? Boa noite. Estão me ouvindo? Ah, olha ela aí. Desculpa o atraso. Tava com dificuldade aqui na internet, mas Ah, resolvi. imagina. Ah, é sempre bom esse caminho. Tenho certeza que é recíproco, né, Carol? Esse caminho aí de estudo que a gente teve junto, foi muito bom da gente aumentar nosso amor por Maria e a nossa amizade aqui, né, amiga? Verdade, verdade. Muito bom. Olha, temos 15 participantes aqui, glória a Deus. Então, pessoal, a gente, todo momento nosso, né, do Bem-aventuradas, a gente começa em oração. Hoje a gente vai começar pedindo a intercessão de Nossa Senhora das Dores, e a gente vai falar bastante dela. E lembrem-se sempre dessa imagem de Maria que veio à cabeça de vocês, quando eu pedi para vocês, né? Se a gente fechar os olhos e pensar numa imagem de Nossa Senhora, uma imagem de alegria, de serenidade. Então, não se esqueçam dessa imagem ao longo do nosso encontro, tá bom? Porque quando a gente reflete sobre as dores de Nossa Senhora, são quem mais que ela sofreu, né? Nessa terra, além de Jesus. Então, lembrem-se sempre de que, apesar das dores que ela sentiu, a gente tem a nossa mãe alegre e serena também, tá? E também para a gente se conhecer mais, aumentar a nossa amizade aqui. Por favor, coloquem no chat quais são as suas intenções para o dia de hoje, para esta semana, para este mês, né? Coloquem suas intenções, coloquem o nome dos filhos, o nome de suas mães, se estão na terra ou no céu, ou madrinhas, ou avós, ou tias, coloquem aí para quem a gente deve direcionar as nossas orações, né? E interceder umas pelas outras. Eu vou colocar as minhas intenções aqui também. Enquanto isso, eu
passo o microfone aí para Paula, para Carol, se elas quiserem falar um oizinho aqui antes da nossa oração do Magnífica. Então, boa noite a todos. Desculpa aí o atraso, tive alguns problemas aqui para entrar com a internet, mas acho que a Dani iniciou muito bem. Ela foi inspirada, né? Desde que a gente começou a pensar no tema das bem maternas, ela já trouxe esse tema da Nossa Senhora das Dores. E confesso que essa devoção, assim, né, às dores, eu não conhecia, mas é tão bonito porque depois que você começa a pesquisar melhor, né, você vê o quanto é profundo, o quanto essa devoção ela é importante, né? E como eu vinha falando, né, a vida da mãe, ela não é só alegria, felicidade, né? A gente vive muitos momentos de dor, de dificuldade, né? De insegurança, incertezas. E uma das coisas que foi muito forte para mim nesse estudo, né, de Nossa Senhora das Dores, é que em meio à dor nós podemos conservar a fé e a confiança nas promessas de Cristo. Então, a gente vai acompanhar aí algumas dores, né? É claro que Nossa Senhora teve muito mais do que as que a gente vai apresentar, mas o importante é essa mensagem, né? Como que ela se comportou nesses momentos, ela manteve a fé dela, a confiança, né, na promessa que ela recebeu do anjo, e assim tudo se realizou, né? Graças a ela, tudo foi possível. Então, acho que é sobre isso aí que a gente vai falar hoje. Perfeito, Carol. Obrigada. Desculpa, alguém ia falar? Não? Tá. Eu vou colocar aqui no chat a oração do Magnífica, caso alguém não saiba de cor. Aí pode acompanhar no chat, tá bom? Vamos lá? A minha alma engrandece o Senhor e exulta meu espírito em Deus, meu Salvador, porque olhou para a humildade de sua serva, doravante as gerações hão de chamar-me de bendita. Poderoso fez em mim maravilhas e santo é o seu nome. Seu amor para sempre se estende sobre aqueles que o temem. Manifesta o poder de seu braço e dispersa os soberbos. Derruba os poderosos de seus tronos e eleva os humildes. Sacia de bens os famintos e despede os ricos sem nada. Acolhe Israel, seu servidor, fiel ao seu amor, como havia prometido aos nossos pais, em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Amém. Mãe, o que você escreveu? Agora, gente, a Carol vai explicar sobre a devoção de Nossa Senhora das Dores, quais são as sete dores de Nossa Senhora. Nós vamos refletir aqui como viver, né, a experiência das dores no nosso dia a dia de mães. E vamos aprender também sobre a promessa de Nossa Senhora para a devoção de suas dores. Fiquem à vontade para interagir no chat, tá? E participem, esse momento a gente preparou para vocês. Bom, vou começar aqui fazendo uma breve introdução aí à devoção de Nossa Senhora das Dores. A data comemorativa dela é dia 15 de setembro, é um dia depois da data que se comemora a exaltação da Santa Cruz, né? A festa de Nossa Senhora das Dores teve início na Itália, na cidade de Florença, em 1239, pela Ordem dos Servos de Maria.
A imagem é representada por um semblante de dor e sofrimento. Tem essa imagem que está aí do lado, né? Que é a imagem de Nossa Senhora com uma, uma espada, né? Transpassando o coração. E também pode ser representada pelaquela imagem lá do início, que a gente, da nossa apresentação, onde tem 7 espadas transpassando o coração, né? De Nossa Senhora, representando as 7 dores. Ou ainda pode ser representada pela expressão de sofrimento diante da cruz, contemplando o filho morto, tá? E foi aos pés da cruz, quando Maria viveu a sua dor mais crucial, que ela recebeu do filho a missão de ser mãe de todos os homens, mãe da igreja, corpo místico, e mãe de todos os fiéis. Pode passar, Dani. Então, aqui tem as 7 dores de Nossa Senhora. A primeira é a profecia de Simeão sobre Jesus, na apresentação ali, né? A fuga da Sagrada Família para o Egito. A terceira, o desaparecimento do menino Jesus durante 3 dias. A quarta, o encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário. A quinta, o sofrimento e morte de Jesus na cruz. A sexta, Maria recebe o corpo do filho tirado da cruz. A sétima, o sepultamento do corpo do filho no Santo Sepulcro. E aí eu queria convidar vocês a gente rezar uma Ave Maria para cada uma das dores. E a gente vai rezar, então, as 7 Ave Marias. E cada Ave Maria a gente vai estar contemplando mentalmente uma dessas dores. Então, vamos começar aqui. Primeiro é contemplando a profecia, né? Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A segunda, a fuga da Sagrada Família. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Terceira, o desaparecimento do menino Jesus. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A quarta, o encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A quinta, o sofrimento e morte de Jesus na cruz. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A sexta, Maria recebe o corpo do Filho. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A sétima, sepultamento do corpo do Filho no Santo Sepulcro. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Conversando com a Dani, né, quando a gente começou a estudar sobre esse tema, a gente entendeu que seria um tema muito denso e profundo. Cada dor dessa a gente poderia estudar e ir mais a fundo, né? Então, como aqui a gente está limitado com questão do horário, nós decidimos que a gente estudaria 3 dessas dores. E a gente escolheu algumas delas, acredito que o Espírito Santo, né, enfim, tocou o nosso coração para a gente, na hora, a gente escolher, né? Então, hoje a gente vai falar sobre 3 dessas 7, e aí, numa oportunidade futura, a gente vai falar das demais. Pode passar, Dani. Então, a primeira que me tocou muito foi a profecia de Simeão sobre Jesus. Eu até coloquei aqui uma parte do texto, né? Uma espada transpassará a tua alma. Com essa frase, Maria já imaginava o que poderia acontecer com seu filho. Então, nesse momento, assim, eu me pergunto como a dor de uma mãe pode se assemelhar à dor de Maria nesse momento. Que para ela era um momento de felicidade, onde ela estava ali apresentando seu filho, né? Era algo que era feito na. E até hoje ainda acontece essa tradição na igreja de apresentar o filho. E ali ela recebe uma profecia muito forte, e essa última frase ela já entende que algo vai acontecer, né? Então aqui eu trouxe aqui 3 exemplos que me vieram, né, quando eu estava lendo sobre essa dor e estudando um pouco mais sobre essa profecia. Então, eu coloquei a primeira, diagnóstico precoce de alguma enfermidade. E nesse momento eu me veio à mente, né? Acho que o Espírito Santo trouxe ao coração as mães que logo no início assim da gestação fazem, né, aqueles exames, né, pré-natal. Então todo mês tem que ir ao médico, e a gente sempre fica naquela aflição, né? Ah, vai dar alguma coisa, ou até mesmo depois que o bebê nasce, a gente fica na preocupação, vai nascer bem, vai precisar fazer alguma cirurgia, ou vai precisar ficar por algum tempo no hospital. E até mesmo no início da vida da criança, assim, às vezes você, né, no desenvolvimento da criança, a criança, enfim, às vezes demora a fala, demora aqueles passos, né? Então, a mãe, ela fica ali naquela agonia, né, mesmo, né? E eu acredito que esse é um sentimento, né, que possa se assemelhar a isso. A gente sabe que, dependendo do diagnóstico, dependendo do que o médico vai falar, talvez a vida inteira a mãe vai carregar aquele, enfim, né, aquela profecia, aquilo que o médico falou. Então, a gente sempre fica pensando, né, quanto tempo isso vai durar? Talvez essa situação dure a sua vida inteira. E uma coisa que me veio muito ao coração, né, quando eu estava estudando sobre isso, é que a gente fica fazendo essas contas de quando a gente recebe um diagnóstico, quanto tempo vai durar, quanto que o meu filho vai sofrer, quando que eu vou voltar a ter a vida que eu sonhei, que eu almejei. E isso estudando, né, e enfim, até ouvindo muito o padre Paulo Ricardo, ele fala que isso é o pecado inicial ali, entendeu? Na verdade, o que a gente deveria pensar é por quanto tempo eu preciso, né? Quanto tempo eu preciso que essa dor modifique? O que Deus quer me mostrar com isso, né?
É, incertezas sobre o futuro, coloquei também. Às vezes você recebe a notícia da gravidez num cenário que não era o cenário ideal, né? Às vezes você está passando por algum momento ruim financeiramente, ou algum momento de doença na família, e aí você recebe aquela notícia, então você se preocupa com o que vai acontecer para frente. E outra coisa que também nos estudos, né, sobre essa dor foi falado, é que ali Jesus revela, né, quando ele transpassa o coração de Nossa Senhora, né, ele revela algo que ela precisa saber. Então, o que o Senhor precisa revelar ao meu coração que eu ainda não sei, mas que eu preciso que ele revele para minha salvação? Acho que são coisas muito profundas, né? A gente precisa refletir um pouco sobre cada um desses temas e entender assim, o que que Deus quer falar ao meu coração com isso, com esse momento, com essa dor que eu estou passando. Pode passar, Dani. E eu queria complementar, Carol, que assim, a gente pode trazer também essa reflexão da profecia, não apenas para o bebê, né? A mãe com um bebê pequeno, mas hoje em dia a gente recebe tanta informação, a gente é metralhado, né, de tantas informações, e aí a mãe fica, né, nessa preocupação, nessa incerteza. Ah, mas e se isso? E se aquilo? Ah, mas agora não sei o quê. Ah, né? Aí até me veio agora, né? Ah, o pai era alcoólatra, a criança vai ser alcoólatra. Ah, e a família toda tem mau comportamento, a criança também vai ter mau comportamento. Então você fica re- remoendo ou sofrendo por antecipação de algo, né? E não foi isso que Nossa Senhora fez, né? Nossa Senhora recebeu a profecia, guardou no coração, confiou em Deus, né? Não se fez de vítima. Imagina se ela encontrasse todo mundo na rua. Ai, porque uma espada vai traspassar meu coração. Ah, porque uma espada vai traspassar meu coração. Né? Então, esse é um aprendizado que a gente tem também, refletindo sobre o comportamento da nossa Mãe Santíssima, né? Muito bom, Carol, obrigada. Tem uma outra dor que a gente separou aqui, que é o encontro de Maria e Jesus a caminho do Calvário, né? Então, quando Jesus estava indo a caminho do Calvário, carregando a cruz, e teve lá o Cirineu que ajudou a carregar a cruz, e a multidão de pessoas seguindo, e as mulheres, né? Imaginem a dor de Nossa Senhora de ver o filho carregando a cruz, o filho inocente, né? Então, a gente vê, né, nas portas dos presídios, filas de mães e de familiares, com certeza, né, aguardando para dar o abraço no filho que está preso e que foi condenado por alguma conduta inadequada. Ali, Nossa Senhora, a dor dessas mães, né, mesmo sabendo de uma consequência, que o sofrimento vem de uma consequência de um ato errado. Agora, imagina a mãe vendo o filho carregar a cruz inocente, e sem poder fazer nada por ele, né? Então, Maria não pôde tomar a cruz, daqui que eu levo. Não façam isso com meu menino, né? Ele é inocente. Maria silenciou. Certamente foi uma dor intensa que ela viveu ali, né, naquele momento, porém foi uma dor passageira, afinal de contas, depois da morte, Jesus ressuscitou. Então teve a alegria, né, eterna no final, mas o momento de dor foi um momento muito intenso. E trazendo para a nossa realidade de mães nos dias de hoje, quantas situações de perigo a gente vê os nossos filhos, né? Então, eu já vi minhas filhas caírem, bate e fica com cicatriz, e machuca, e quebra a perna. A mãe estava do lado, a criança cai, a mãe estava do lado e não pôde impedir.
trazendo para uma realidade que ainda não é a minha, mas mães de adolescentes, mães de jovens, mães de adultos, né? Às vezes vê o filho num ambiente que é propício ao pecado, más influências, o ambiente onde, né, de permissividade ou de provocações também, né, ao pecado. A mãe não pode ir lá proteger o filho, né, colocar numa redoma de vidro e falar, meu filho vai ser inatingido. Cada filho tem o seu caminho também, né? Assim como os nossos sofrimentos nos ajudam o nosso caminho de santidade, os nossos filhos também têm o caminho deles. Cabe a nós orientá-los, mostrar a direção, dar exemplo, né? Então, não quero que ele brigue com os amigos, mas eu brigo com meu marido, né? Não quero que ele use drogas, mas eu uso drogas lícitas. Então, o nosso papel de mãe, sempre lembrando, né, do exemplo, de Nossa Senhora, na vida dela como mãe de Cristo. E a Carol tem mais uma aqui para trazer a gente para reflexão. A terceira dor, né, que a gente conversou seria o sofrimento e morte de Jesus na cruz. Acho que essa é a que dá o nome, né, de Nossa Senhora das Dores. Aqui a gente também vê a imagem, né, da crucificação. E também, enfim, estudando, né, lendo as escrituras, né, tudo que os profetas falaram sobre esse momento, né, não teve ninguém que sofreu mais do que Jesus. E em segundo lugar foi a sua mãe, né, que estava ali junto, assistindo aquela situação. Então, ela foi a vice-campeã ali, né, que mais sofreu junto ali de Jesus, né? Então, só que esse momento é tão crucial, porque é nesse momento que Jesus entrega, né, a igreja, né, os filhos. Mulher, eis aí teu filho. Depois disse o discípulo, eis aí tua mãe. Então, ali ele entrega a igreja, né? Ela precisou passar por essa dor e ele também, para que fosse cumprida a promessa, né? Então, como essa dor pode se assemelhar à de Maria, né? Como uma dor de uma mãe. Quando a gente vê o nosso filho com uma enfermidade grave. E até o inverso também, né? Quando o filho vê a mãe numa enfermidade grave, ou quando você vê ali algum ente querido, né, passando por algum problema, alguma dor. Então, é, é muito difícil, né? Eu Claro que nunca passei por nada assim, nem próximo de perder um filho, né? Mas como mãe, já tive situações em que minhas filhas aprontaram. E já vi, enfim, né, elas no leito de hospital. Não é algo que eu, né, que eu ache que seja parecido, mas que ali naquele momento, né, vendo um ser indefeso, minhas filhas são pequenas, a gente acaba sentindo uma dor por não ter ação, né, incapacidade. Mas nesse momento a gente também, como mãe, a gente confia, né? Confia porque eles são filhos também de Deus. Então a gente entrega ali, né, que o pai está tomando conta também, até onde a gente não pode ir, ele tá ali. Então aqui também coloco a perda de algum ente querido. Às vezes a gente passa por situações onde acontece, né, a perda de algum parente ou de algum ente, então a gente também passa por essa dor. Pode passar, Dani.
E, e a Paula trouxe aqui alguns questionamentos. Quem não teve oportunidade de olhar o chat, dá uma olhadinha. É, e quiser compartilhar também algo, fiquem à vontade. Como que podemos viver a experiência das dores, né, no nosso dia a dia? Então, primeira coisa, é, refletir sobre as dores nos faz aprender sobre os comportamentos de Maria. Então, Maria silenciava, guardava no coração. Maria aceitava, né, a dor. Então, ela não questionava, ela não falava, não quero, né? Ela falava, faça-se em mim. Eis aqui a escrava do Senhor. Então, a aceitação também nos ajuda a passar por essa fase, né, de dor, de provação, de dificuldade, e a confiança em Deus, que Deus tem um plano para nós. Às vezes nós ainda não enxergamos, né, a saída, mas Deus já viu lá na frente qual vai ser o desfecho, qual vai ser a saída, qual vai ser o aprendizado, qual vai ser o fortalecimento, né? Então a gente tem que ter a confiança, assim como Maria confiou em Jesus, né, no primeiro milagre. Eles não têm mais vinho. Então Maria simplesmente entregou o problema, confiou em Deus. E algo que nós precisamos refletir aqui para o nosso caminho de santidade é aprender a entregar as nossas dores como uma penitência, né? Para a nossa santidade. Então, trocar o vitimismo pela entrega, né? Se doar, né? Para pensando no longo prazo, né? Pensando na vida eterna. E aí, um exercício que a gente gostaria de propor aqui para vocês é qual dor de Nossa Senhora, né? Cada uma de nós, qual dor eu preciso meditar? Qual dor eu preciso entregar a Deus e ressignificar para a minha santidade e para o meu caminhar de santidade e para o caminhar de santidade dos meus filhos, né? Porque cada mulher aqui está em um momento particular e muitas vezes a dor sou eu como mãe que estou vivendo. Em alguns casos, é o filho que está vivendo a dor, né? Então, o, qual dessas dores que eu preciso ressignificar, recalibrar, né? Então, dar a devida importância. Às vezes, assim, não existe uma régua para medir nem o sofrimento, nem a dor, nem o tamanho do problema, né? Então, cada pessoa vive de uma forma, mas se a gente pudesse medir isso, será que é um problema pequeno e que eu estou transformando numa dor gigante? Ou será que é o contrário, né? Enfim, analisar, pensar, discernir, né? E dar o devido valor a cada situação, cada problema e cada dor. Antes de falar da promessa, Carol, você quer falar algo? Quero sim, quero completar nesse slide aí. Quando a gente estava falando sobre as nossas dores do dia a dia, né? Me veio muito essa situação, por exemplo, de pessoas que vivem, enfim, passam por uma situação, né, de fato traumática, mas que permanece nessa situação por muito tempo. Então, aqui, eu até, como a Dani vem falando, né, ao longo da apresentação, a gente pega sempre o exemplo de Nossa Senhora. Ela passou por todas essas dores, como eu falei, foi a segunda ali que mais sofreu, né? Porque estava do lado e estava acompanhando tudo. Mas Jesus ressuscitou. Glória a Deus por isso. E ela esteve depois, né,
junto, a gente vai acompanhar aí mais para as semanas mais à frente, né, da vinda do Espírito Santo, ela estava ali com os apóstolos, então ela tocou a vida dela depois disso, ela não ficou presa à situação. Então a dor, ela existe, né, mas a gente tem que saber que ela é temporária, é por um tempo, existe um tempo para cada coisa, né? Então, a gente precisa, de fato, passar por esse momento, entender o que a gente precisa melhorar quanto paciência, confiança em Deus, vida de oração. Então, o que, que Deus quer nessa situação? O que, que Deus está querendo tirar de mim? Né? O que, que eu preciso melhorar? Aonde que eu preciso melhorar? E depois, né, ressignificar tudo. Não ficar lembrando, voltando, porque às vezes, né, a sua mente volta àquela cena, você volta àquela situação e aquilo te traumatiza. Então, vamos tentar, assim, deixar as coisas, entendeu? Entender que aquilo passou, como Nossa Senhora também passou por tudo, mas depois viveu a vida dela com significado, né? Enfim, ela teve toda a importância depois da morte de Jesus ali junto dos apóstolos. Então, é isso que eu queria falar também. Perfeito, Carolzinha. Seguir adiante, né? Seguir adiante pensando no plano de Deus. Esse sou eu ou você? Me perdi aqui no script. Esse sou eu. Então, vai. Então, nos nossos estudos, né, a gente parou nessa promessa, né, da devoção de Nossa Senhora das Dores. Então, Santa Brígida, né, nas suas revelações, que são aprovadas pela Igreja, ela afirma que Nossa Senhora lhe prometeu conceder 7 graças a quem rezar todos os dias 7 Ave-Marias em honra às 7 dores. Então, isso aí ficaria como uma ferramenta para a gente fazer quem, né, se sentir tocado, enfim, pela essa devoção de Nossa Senhora das Dores, que a gente passasse a fazer, né, essa devoção mesmo, né, rezando as 7 Ave-Marias por cada uma das dores. Então, a gente rezou uma Ave Maria por cada uma das dores. Então, a gente rezou 7, né? Seriam 7 vezes 7, 49 Ave Marias. E aí, o que é a promessa, né? A primeira, colocarei a paz em suas famílias. Segunda, serão iluminados sobre os divinos mistérios. Terceiro, eu os consolarei em suas penas e os acompanharei nos seus trabalhos. Quarto, eu lhes concederei tudo o que me pedirem, desde que não se oponha à vontade do meu adorável divino Filho e à santidade de suas almas. Quinto, eu os defenderei nos combates espirituais contra o inimigo infernal e os protegerei em todos os instantes da vida. Olha que importante. Sexto, eu os assistirei visivelmente no momento da morte, e eles verão o rosto de sua mãe santíssima. Nossa, também muito profundo. E o sétimo, que é o que, para mim, das promessas, é a que mais me toca, né? Que é obtive do meu filho, que aqueles que propagarem esta devoção sejam levados desta vida terrena à felicidade eterna, diretamente, pois lhe serão apagados todos os pecados, e meu filho e eu seremos a sua eterna consolação e alegria. Imagina, morrer e ir direto para o céu, sabe? Sem passar pelo purgatório. Olha, eu quero. Então, tocou muito no meu coração, né, essas promessas. Confesso que tenho feito aí
rezado as 7 Ave Marias e tem sido muito bom para mim. Pode passar aí, Dani. Eu coloquei no chat a promessa, né? As 7 graças. Salvem aí, guardem aí. E, e eu vou colocar no chat também como rezar o terço das 7 dores, tá? Então, ali vai ter cada uma das 7 dores, né? Então, a cada dezena, que não são 10, são 7 Ave Marias, a gente reflete, a gente, como é que fala? Medita. Bom, a gente reflete sobre cada uma das 7 dores. Então, tem o texto explicativo, a passagem da Bíblia de referência, e aí a cada dezena, entre aspas, você reza um Pai Nosso e as 7 Ave Marias, tá bom? Contemplando aí as 7 dores de Nossa Senhora. Então, Ô, Dani, oi, alguém falou? sou eu, Carol. Então, Oi. eu estava dando uma olhada aqui, agora que a gente tem um tempinho, né? Não sei se alguém gostaria de falar alguma coisa sobre essas 7 dores que a gente falou, ou até mesmo responder a pergunta, né, que a gente colocou lá no outro slide, de qual dor que mais tocou a pessoa. A gente queria ouvir um pouco mais do que vocês acharam, se já conheciam essa devoção. Desculpa, eu não sei se eu te cortei, se você ia falar outra coisa. Não, não, fica à vontade. Se alguém quiser falar, puder abrir o microfone aí, a gente vai ficar muito feliz. A Priscila colocou aqui que tem a coroa das lágrimas. Posso estar falando errado, mas eu acho que a Nossa Senhora das Dores também é conhecida como Nossa Senhora das Lágrimas e Nossa Senhora da Piedade. Mas é o 7 × 7, que daí dá 49 Ave-Marias. E aí, aqui tem, eu coloquei no chat, salvem aí, tem a explicação. Então, tem a oração que se faz no começo, tem cada uma das 7 dores, né? É, e aqui, ó, eu vou ler essa oração, que é muito linda, né? Tem na internet a gente encontrou várias orações para Nossa Senhora das Dores, ou pedindo intercessão, entregando algum sofrimento. Então, é um tema muito, muito rico para reflexão pessoal, né? Essa daqui é assim, ó, Virgem Dolorosíssima, seríamos ingratos se não nos esforçássemos em promover a memória e o culto de vossas dores particulares, graças para uma sincera penitência, oportunos auxílios e socorros em todas as necessidades e perigos. Alcançai-nos, Senhora, de vosso divino Filho, pelos méritos de vossas dores e lágrimas, a graça, e aí a gente pede a graça e e reza o terço. A Dani Costa colocou aqui que não conhecia. Muito linda, né, Dani? A Sol também não conhecia. Fico feliz de trazer algo. É muito bom, rezar juntas e aprender juntas, né? É um momento muito rico aqui do Bem-aventuradas. Quem mais aí? Quem mais está quietinha e quer abrir o microfone? Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou procurar uma musiquinha de fundo aqui pra gente. Ô, Dani, e uma coisa também que eu queria falar é que quando a gente estava montando, né, essa apresentação, me veio muito ao coração a questão das imagens. Então, às vezes, eu até conversei com a Dani, eu quis colocar todo o slide com uma imagem, né? Porque eu acho que elas falam às vezes mais do que a gente. Então, quando eu rezo o terço, né, eu gosto de rezar
olhando a imagem, porque me ajuda, me remete àquele mistério. Então, acho que a gente vendo, né, por exemplo, essa imagem de Nossa Senhora das Dores, para mim é muito linda, assim, eu fiquei encantada, porque me remete assim à afeição dela, de ali até de uma certa calma, né? De uma certa tranquilidade. E é um pouco disso que a gente falou, né? Tudo que ela passou, tudo que ela sofreu, no silêncio, na confiança, né? Com passividade. Então, é isso que eu acho que a gente precisa um pouco trazer para a nossa vida, né? Se caso, né, a gente esteja passando por algum momento difícil com os nossos filhos, eu sei que é muito difícil, mas tentar pensar assim, o que que Nossa Senhora faria nesse momento, sabe? Como que ela passaria por essa situação? E ali eu acredito que quando a gente faz essa oração, de fato, eu acredito que ela está com a gente, sabe? Que ela escuta o nosso pedido. Ah, legal. E ó, como a gente aprende junto, a Priscila explicou, a coroa de lágrimas não é o terço das sete dores. Muito bom, obrigada, Priscila. E a Carol estava falando, né? Como Nossa Senhora faria? Eu acho que eu preciso de Nossa Senhora aqui na minha casa, igual o Super Nani, porque quando eu vi, eu já gritei, eu já esbravejei, já falei assim, ai meu Deus, aí eu vou lá e peço desculpas. Às vezes eu falo assim, ninguém conversa comigo, né? Me recomponho, aí depois, né, com mais calma, eu volto para a cena. Sabe que eu penso isso também? Eu fico pensando assim, ai, como é que devia ser o menino Jesus pequeno? Será que ele fazia as coisas que as minhas filhas fazem? Acho que não, né? Porque é Deus. Mas assim, eu fico pensando como que seria Nossa Senhora aqui dentro da minha casa, né? Mas eu acho que é um caminho, né, que a gente trilha. A gente não vai nascer, ela já nasceu bem-aventurada, ela já é perfeita desde a concepção, né? Então a gente não. Então a gente tem que trilhar esse caminho, né, de e sempre assim se inspirar nela, nos santos, né? Eu acho que eles trazem muito, né, para gente. Fala aí, Paulo. Sabe o que que me veio ao coração? Uma vez, um pregador, ele fez essa pergunta reflexiva, né, para nós. Será que a sua casa, ela é, entre aspas, proibida para menores de 18 anos? Eu achei aquilo lá tão forte, porque a gente sempre diz lá nos encontros que a mulher, né, que a mãe, ela dá o tom da casa. Ela dá o tom das emoções, o tom do volume, né? Gritaria, é uma casa o quê? E aí, se a gente for mais adiante, a linguagem, que tipo de linguagem existe na nossa casa? E aí, essa pergunta que ele fez, eu fiquei pensativa, né? Porque a gente tem que sempre estar se vigiar e orai, vigiando. Será que a tua casa é proibida para menores de 18 anos? No sentido assim, que nível que está, né, o ambiente e tudo mais dentro da nossa casa. Isso tem a ver muito com maternidade, porque eu acredito muito na mulher como esta guia, essa linha que, que lidera aí o ambiente nosso, o ambiente doméstico. Meninas, vocês estão muito quietas. Ninguém está com questões assim para partilhar de maternidade? Carol e Dani, Ah, já. é a Jaque aqui, pensando aí um pouquinho, né, no que vocês perguntaram, né?
e vocês refletem. Eu também fico pensando nisso. Ah, como que Maria faria? Como que ela agiria? É o segundo ano que eu faço a novena de 9 meses com Maria, que é desde do anúncio, né, até o nascimento de Jesus. E ali ela vai contando, né, ela vai narrando, né, episódios ali do dia a dia. E muitas das vezes ela tem sim um desespero, talvez não seja o desespero assim muito forte, mas ela tem os momentos, ela conta, né? Maria vai contando os momentos de medo, as questões, mas ao mesmo tempo que ela questiona, tem até um período até ela se sentir confortável com a gestação. Ela não ia mais nos lugares onde as mulheres estavam, porque as mulheres olhavam para ela de forma errada, né? Nossa, olha quem tá vindo, a Maria que engravidou do nada, porque as pessoas não acreditavam ainda. Então, assim, ela tinha, sim, esses momentos, mas é como a gente sempre vê na passagem, né? Ela guardava tudo no coração. Então, ela sempre pensava, mas logo depois ela cantava um salmo, ela fazia uma oração, e aí depois vem a mensagem, né? A reflexão que sempre deixa no livro, né? E uma outra coisa que aí isso daí é o que, Nossa Senhora, né, conforta o meu coração. Sabe quem estava sempre do lado dela? São José. Ela sempre recorria a São José. Ah, São José, aconteceu isso e ele me ajudava. Ela sempre fala isso. Ah, tal situação, mas José veio e preparou uma refeição para mim. Então, assim, é natural que a gente vai ter medo, é natural que as coisas vão, né, acontecer, mas a gente tendo na nossa casa sempre isso, a pergunta, a reflexão, ok, para, respira, reza, entrega. Nossa Senhora, vem ao meu lado. Nossa Senhora, me ajuda. Recorre à Bíblia e incluir os maridos, os pais, né, em tudo isso. Ó, aconteceu tal coisa na escola. Ó, aconteceu tal coisa assim. Ah, o filho falou isso, o filho falou aquilo. Nós temos sim o tom, né? Eu vejo igual a Paula colocou, né? A gente tem sim, né? O tom da nossa casa, a rotina, mas a gente também pode compartilhar, né? Afinal, os pais, né? Os Josés estão aí para nos ajudar, né? Eu, 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 eu acho que isso, né? Pode contribuir aí com vocês e me ajuda muito, muito mesmo. Ô, Maria Jaque, é fantástica, né? Ela é divina. muito bom Maria que não estava você sozinha na trouxe. cruz, né, gente? Olha que legal isso que a Jaque trouxe, né? Ela não estava sozinha lá. Não estava chorando sozinha na cruz. Sim, É legal esse ponto. quando Jesus foi crucificado, São José já não existia e também já não existia uma pessoa que eu gosto de pensar que estava sempre ao lado de Nossa Senhora, a quem ela poderia recorrer também, que é Santa Ana. Então, assim, um momento muito difícil muito difícil da minha vida. Eu li um livro que me veio claramente assim na o entendimento de quanto Santa Ana deve ter sido rocha, né, para Maria na vida dela. E como é bom poder contar, né, com uma mãe que nos ajuda. É bom demais. Priscila? É, ah, queria compartilhar só um pouquinho, porque assim, essa questão de solidão, né? Eu entrei nesse grupo pela solidão que eu sinto, né? Muito grande no meu coração, apesar de saber, né, da misericórdia de Deus. Eu faço as minhas devoções, rezo o texto da misericórdia, procuro estar sempre em adoração. Mas já fazem 3 anos que a minha mãe não mora mais aqui em São José. Eu sou mineira, nós viemos morar aqui já tem 18 anos, mas o meu avô ficou doente, minha mãe foi embora. E essa solidão materna, assim, apesar de eu já ser adulta, né, eu me sinto muito sozinha, com muita saudade, com, com necessidade, às vezes, né, de dividir os meus fardos.
E coincidiu quando a minha mãe se mudou, a minha sogra ficou doente, meu sogro faleceu, e nós achamos por bem vir passar um tempo aqui, e por diversos acontecimentos na nossa vida, a empresa do meu marido faliu, nós perdemos muita coisa que a gente tinha, acabou que o que era temporário passou a ser definitivo, né? E eu fico sempre com essas dúvidas no meu coração. É, será que é certo voltar a trabalhar para que a gente possa se mudar, né? Mas a minha filha mais nova, são 4 filhos, a mais nova tem 2 anos. Será que não está muito cedo? Eu preciso me dedicar mais? Qual o sacrifício que eu tenho que fazer? É o sacrifício de deixar ela ou o sacrifício de estar aqui num lugar que não me faz bem, né? Que não é minha casa, que eu não sou a dona da casa, então muitas vezes eu tenho que me adequar às necessidades da minha sogra, né? Então essas questões eu sempre sinto muita falta, né? E eu fico me perguntando o que Maria faria, né? Nesse momento, eu tenho passado muito tempo assim, fugindo de mim, fugindo da minha realidade. Então, fico muito no celular, passo muito tempo consumindo telas, né? E não conteúdos que sejam inapropriados, mas conteúdos de Deus mesmo. Mas mesmo assim, parece que quanto mais eu consumo, mais difícil se torna, né? De colocar aquilo em prática. Então, às vezes a gente fica meio frio, né? Nessa tibieza. Por mais que você se esforce para sair dela, porque eu faço minha Lexio Divina, rezo o texto da misericórdia, mas aparentemente eu não estou colhendo, né, frutos, assim, eu não tenho aquela força para seguir em frente. E então eu sinto muito essa solidão, né? E aí eu tenho medo também de ficar sobrecarregando a minha mãe, eu acabo não contando tudo para ela, porque ela tá longe, eu fico pensando, poxa, ela tá lá cuidando da minha avó. Como que você vai fazer para contar tudo para uma pessoa, sendo que ela está a quilômetros de distância e ela já está preocupada com as coisas lá, vai preocupar aqui e não consegue estar em 2 lugares ao mesmo tempo? Então, fico imaginando também, né, Nossa Senhora diante de todas essas situações, carregando tudo tão sozinha, e como realmente é bem-aventurada, porque é muito difícil você conseguir fazer tudo isso sozinha e não enlouquecer, né? Faço terapia, mas é muito assim, a gente está sempre à beira de meu Deus, será que é isso mesmo que eu tenho que viver? Será que eu estou vivendo certo? Será que eu estou fazendo certo para os meus filhos? Será que está sendo suficiente? Então, Priscila, sim. obrigada por